Boa noite, somos do grupo 2 e vamos apresentar nossa pesquisa de relação entre complexidade de habitat e diversidade de avifauna em duas cidades no sudeste do Brasil. O grupo é composto por Daniele, Gabriela, Giovana Cristina e Jefferson. A pesquisa foi realizada em duas cidades, Botucatu e Várzea Paulista, nos meses de setembro e outubro. Sendo seu levantamento quantitativo de aves, amostramos a abundância das espécies existentes nesses locais. As espécies foram registradas por meio de observação com auxílio de binóculos ao longo de locais estabelecidos, no período de 2 horas entre 7 e as 9 da manhã, onde as aves têm maior atividade. Algumas espécies foram registradas visual por câmera fotográfica. Para a identificação das espécies, utilizou-se guias de campo e sites que continham os registros das aves. O levantamento da composição da avifauna é fundamental tanto para que tenha uma tentativa de conservação de hábitats, já que as aves apresentam diversas características que as tornam importantes, quanto para a educação ambiental. Visto a grande diversidade da avifauna do Brasil, o presente estudo visou testar a relação entre a complexidade de hábitats em pontos de amostragem nessas duas cidades com a diversidade de aves locais. Botucatu tem aproximadamente 350 espécies de aves, enquanto Várzea Paulista tem aproximadamente 30 espécies. Com as mudanças nas paisagens naturais, ocorrido devido às construções de estradas, pastagens, campos agrícolas, usinas hidrelétricas, mineração e urbanização, muitas florestas foram reduzidas significativamente e fragmentando em mini-ilhas, isoladas e sem conexão entre si. Com isso, diversas espécies invadiram o meio urbano à procura de recursos, e muitas espécies se deram bem, como bem-te-vi, coruja buraqueira, corruíra e sabiás. Porém, outras não obtiveram esse sucesso.
Contextualizando os locais que foi realizada a pesquisa, no município de Botucatu, ocorre a área de transição entre dois biomas, Mata Atlântica e Cerrado, com características de ambos, pode ser considerado um éctono. As formações florestais de Mata Atlântica são as florestas estacional semidecidual e a floresta ambrófila mista, savana arborizada, cerrado stricto sensu, savana florestada, cerradão, campos úmidos e áreas de várzeas. Já o município de Várzea Paulista está muito próximo a outro município, Jundiaí, a vegetação acaba sendo as mesmas. Ambas consistem de floresta mesófila semidecidual, de altitude, mancha de cerrado, reflorestamento com gêneros pinos e eucaliptos, pastagens com tipos diversos de gramíneas e áreas de cultivo, frutas e hortaliças. O bioma Mata Atlântica ocupa a maior parte do território estadual, enquanto o bioma Cerrado representa pelas duas diferentes fisionomias, consistindo desde a florestal até a campestre, localizado no centro do estado. Material e métodos. Para a realização desse estudo, foi realizado o levantamento de avifauna em 4 áreas de estudo, divididas em 3 áreas em Botucatu, São Paulo, sendo uma no bairro Vila Maria, uma no Recreio do Havaí e uma na Vila Antártica, e uma área em Várzea Paulista, na Vila Santa Terezinha. A pesquisa foi realizada através de busca ativa direta, por meio de observação e avistamento. As observações elas foram realizadas entre as 7 e as 9 da manhã, durante um período de 5 dias, totalizando 10 horas de amostragem. Com o auxílio de binóculo e câmera fotográfica, foi realizado o registro, a identificação e fotografia, quando possível, de todas as espécies avistadas. As áreas de estudo foram divididas cada uma em 8 pontos de amostragem, como podemos observar aqui na imagem. Temos o ponto A, B, C, D, E, F, G e H. Então, através de deslocamento a pé entre cada um desses pontos, houve um período de pausa de cerca de 15 minutos em cada ponto, até completar a quadra ou quarteirão. Durante o trajeto, foram observados diversos tipos de habitats, como árvores, arbustos, galhos, fiação, muros, entre outros tipos de local em que se fosse possível observar as aves. Para poder calcular a riqueza e diversidade de espécies observadas, foram utilizados os programas Excel e o Rarefacts Win. E através do Google Earth foi calculada a área total e a área de vegetação de cada ponto de amostragem. Aqui na imagem, nós vemos a área de estudo 1, que está localizada em Botucatu, São Paulo, no bairro Vila Maria, que possui uma área total de 15.123 metros quadrados, sendo que dessa área, a área de vegetação total é de 3.435, que corresponde a cerca de 22% em vegetação. Aqui nós podemos observar a imagem 2, que se trata de uma área de estudo em Botucatu, São Paulo também, porém no bairro do Recreio do Havaí. Ela possui uma área total de 11.330 metros quadrados, sendo em vegetação 797 metros quadrados, o que corresponde a um total de 7%. A área de estudo 3, também localizada em Botucatu, São Paulo, no bairro Vila Antártica,
ela é composta de um total de 14.372 metros quadrados de área, sendo 2.689 metros quadrados de vegetação, o que corresponde a cerca de 18% em vegetação. E, por fim, a área 4 de estudo está localizada em Várzea Paulista, São Paulo, no bairro de Vila Santa Terezinha. Ela possui um total de 6.308 metros quadrados, sendo destes 539 metros quadrados em vegetação, o que corresponde a cerca de 8,5%. Então, essas imagens foram geradas no Google Earth através da localização exata de cada área de observação, demonstrando aqui os 8 pontos amostrais e auxiliando então no cálculo de área total e de área em vegetação. Dando continuidade ao trabalho, vamos falar um pouquinho sobre os resultados e discussão. Essa tabela, ela contextualiza com o que foi dito ali nos materiais e métodos, em relação à área de estudo com a porcentagem de vegetação. Foi utilizado o Google Earth, como já foi dito, né, os programas Excel e Halifax Win para fazer os cálculos dessas amostragens que nós estudamos aqui. Então, no ponto 1, né, 22,7% de vegetação, no ponto 2, 7%, ponto 3, 18,7% e no ponto 4, 8,5%. Na verdade, foram 5 dias de observação, totalizando 10 horas por aluno nesse estudo aqui que a gente fez. Essa tabela, então, que a gente trouxe do Excel, ela traz os resultados de quantas espécies ao total foram observadas, das mais abundantes e das menos abundantes. Então, eu vou explicar. No total foram 30 espécies. Na coloração verde foram as mais abundantes, que então foi o pardal, totalizando 796, periquitão com 544 e a andorinha pequena com 407 espécies observadas. As menos abundantes estão na cor rosa, que foi o coleirinho com 2, saí andorinha com 3 e a viuvinha com 2. No total, foram observadas 3.530 espécies por todos os alunos ao decorrer do estudo realizado por nós. O gráfico ele mostra as curvas de rarefação que foram realizadas para comparação de riqueza de espécies nos 4 pontos de estudo. Então, nas comparações de comunidades, esse número de espécies por número de indivíduos amostrados é uma medida muito útil. Só que o que acontece? Frequentemente, a comparação das comunidades é baseada em diferentes tamanhos amostrais, mas tem um problema, e isso pode dificultar as conclusões. Então, a técnica de rarefação que foi empregada no nosso estudo, né, o que ela consiste? Em calcular o número esperado das espécies em cada amostra para o tamanho de amostra padrão. A rarefação, então, ela deve ser usada só para amostras obtidas com métodos padronizados e em habitats iguais ou similares, que foi o que a gente fez no nosso estudo. E uma restrição também é que as curvas não podem ser extrapoladas para além do número de indivíduos, o N, né, na maior amostra. Então, conforme a linha negra que foi tracejada ali no nosso gráfico, onde teriam sido amostrados o mesmo número de espécies nos 4 pontos, o procedimento visto nas aulas, né, de ecologia é chamado de interpolação. Então, a área com a maior porcentagem de vegetação contam com a maior diversidade de avifauna se comparada com as outras, né, conforme a gente consegue observar no gráfico. Bom, então dando continuidade aos resultados e à discussão do trabalho, nós utilizamos o software Excel para fazermos a organização das planilhas contendo os dados obtidos das observações nos 4 pontos de amostragem. Nós também, pelo software Excel, realizamos o cálculo das abundâncias relativas para cada uma das planilhas referentes aos pontos de amostragem. E também, pelo software Excel, nós conseguimos obter os índices de diversidade, que foram os valores que nos proporcionaram uma discussão acerca da diversidade observada em cada um dos pontos de amostragem.
Para a obtenção, então, de valores que nos dizem sobre a diversidade encontrada nos 4 pontos de amostragem, nós realizamos cálculos que nos deram os valores dos índices de Shannon e o índice de Simpson, sendo que esses dois índices eles representam a diversidade observada nos diferentes pontos de amostragem. Então, nós temos que o índice de Shannon, quanto maior o valor desse índice, quer dizer que a amostragem mostrou uma maior diversidade de espécies. Enquanto o índice de Simpson, quanto mais próximo de zero o valor obtido, representa uma maior diversidade. E nós podemos observar então pela tabela aqui desse slide que no ponto 4 de amostragem nós tivemos o maior índice de Shannon e o menor índice de Simpson. Isso nos dizendo que o ponto 4 foi o que apresentou uma maior diversidade de espécies. Nosso trabalho conclui então que o ponto de amostragem 1, localizado na cidade de Botucatu, apresentou uma maior riqueza de espécies, sendo que esse maior valor de riqueza de espécies foi obtido através da interpolação dos dados da curva de rarefação. Também no ponto 1, foi obtida uma maior porcentagem de vegetação, sendo que proporcionalmente à área de estudo, o ponto de amostragem 1 apresentou 22,71% de vegetação em relação à área total de estudo do ponto 1. Enquanto que o ponto de amostragem 4, localizado na cidade de Várzea Paulista, ele foi o que apresentou os maiores índices de diversidade, sendo que esses índices, então, foram obtidos a partir do índice de Simpson e o índice de Shannon, sendo esses índices que calculam a diversidade. E com a análise de todos os dados, nós podemos observar que não houve uma relação direta entre a complexidade de hábitat e a diversidade de espécies, mas sim uma proporção direta entre a porcentagem de vegetação em uma determinada área com a riqueza de espécies de aves observadas. E essas foram as referências utilizadas para a elaboração do presente trabalho. Obrigado a todos.